Bovino.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Nelore é o ouro branco do Pantanal. É o gado predominante que tomou conta aqui dessa planície por diversos aspectos. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre o Nelore foi o gado que predominou aqui. Historicamente, nós tivemos um gado trazido pelos europeus, um gado diferente desse que tem origem asiática. Então um gado com um corpo mais robusto, mais quadrado, uma textura de carne diferente, marmorizada. Mas o Nelore, por uma razão ou outra, e nós vamos descobrir hoje algumas, né, que acabou superando esse gado que foi esquecido aqui no Pantanal. Resgatado recentemente. É o bovino pantaneiro, que originário de diversas cruzas, diversas raças europeias que foram aqui formando através da seleção natural, das condições climáticas e adversas que são esse Pantanal, ora alagado, ora muito seco, uma característica única que está sendo aprimorada pela Embrapa, a nossa querida Embrapa. E é isso que nós vamos descobrir no dia de hoje. Vamos nessa trilha histórica, né? Além dessa trilha cultural aqui, econômica, aqui do Pantanal. Bovino pantaneiro. Depois de mais de 4 horas de viagem, chegamos na fazenda Nhumirim, que pertence à Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que desde 1973 vem realizando pesquisas científicas e técnicas e aprimoramento genético que ajudou em muito a colocar o Brasil no lugar de destaque na agropecuária no mundo. Quem nos recebe aqui na fazenda Nhumirim é o Cleomar. Ele é que vai nos mostrar o tucura, o nosso legítimo gado do Pantanal. O que aconteceu com a seleção natural? O que acontece com espécies de animais, aconteceu com essa raça de bovino. Os mais fortes sobreviveram. Qual é a grande vantagem, Cleomar, dessa seleção natural do gado pantaneiro em relação a outras raças, como o Nelore, que acabou invadindo aqui o Pantanal? Sim, sim. Bom, o tucura, né, ou bovino pantaneiro, né, como quem preferir, ele é um animal que ele tem, como todas as raças, as suas habilidades, as suas aptidões, as suas qualidades diferenciais de outras raças. Essa é uma raça que foi se adaptando ao longo de 200 anos, né, um gado que foi trazido, né, pelos navios lá da Europa e tal, e se adaptou a essa região, né, esse Pantanal que a gente vê até hoje, que é uma região inóspita, né? Muito quente. Muito quente mesmo, e um animal que era de uma região fria. Então, quer dizer, se adaptou a essa região, né, que não tem muita coisa parecida, ou quase nada parecido com a Europa, de onde ele veio, onde ele se originou, né? As qualidades que a gente vê hoje nesse gado, por exemplo, é um gado, né, que tem uma qualidade diferenciada na carne, né? A gordura de marmoreio, como a gente diz, que é a gordura que ela está entre as fibras da carne, proporcionando uma qualidade na carne de sabor, né, de maciez, né, que agrada, acredito eu, a muitos paladares. Acaba inclusive sendo até, podendo até ter um valor econômico maior do que a carne, vamos dizer, do que vem do Nelore, né? Tem um valor diferenciado. Isso pode ser uma aposta até dos próprios fazendeiros. Sim. Em ganhar mais, né, por uma carne diferenciada, né? Sim, a gente fala muito de nichos de mercado e agregar valor a uma carne que tem algumas qualidades diferentes da maior parte das carnes que a gente encontra hoje nos mercados, nos açougues, enfim, nas casas de carne, né? Essa carne, a gente chega de comentar que a carne parecida com ela também de uma raça que nós conhecemos como Wagyu,
É uma carne que já é exportada, tem um sistema de produção montado, né, dessa raça, e ela chega a ser comercializada ao dobro até ao triplo do valor da carne, do arroba da carne do Nelore. Então nós temos uma raça, né, o tucura pantaneiro, que se aproxima muito dessa carne, se não for até melhor talvez, né? E a gente está de repente deixando de aproveitar um desses nichos. Entendi. Das qualidades que eu poderia te falar, uma delas é essa, é claro, da qualidade da carne, outra, a precocidade, né? São animais que entram na sua maturidade sexual muito jovens ainda, comparados às outras raças comerciais, né? Uma outra, habilidade materna, são animais também que eles dificilmente se perde a cria, por questão que a fêmea abandona, né, a cria, o bezerro novo. Então eles têm uma habilidade materna muito boa, as mães são muito boas mães, né? A gente tem essa questão da rusticidade, né? São animais que são muito rústicos, eles conseguem aguentar, além do calor, há muitas outras eventualidades, muitas outras intempéries, a questão de doenças, que quando a gente tem aqui a questão da enchente, muitas doenças vêm até com a água. E eles são animais, é claro, que são resistentes. Que legal. Né? Sim. Eles, durante todo esse tempo, eles foram, através da seleção natural, Perfeito. se adaptando e selecionando os melhores, os mais fortes, os que realmente resistem até hoje a esse ambiente que a gente De vê uma aqui. forma natural, né? Aqui, né? Tiveram que aqui se virar, né? Se virar. Cleomar, muito obrigado, agradece a todo mundo da Embrapa aí por ter nos recebido nesse momento, né? Sim. E vamos em frente. Estamos na fazenda da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Quem nos recebe é o professor Marcos Vinícius. Ele é responsável pelo núcleo de conservação do bovino pantaneiro e da disciplina de bovinocultura. É ele que tem realizado o trabalho de resgate dessa raça brasileira tão importante para a história do Pantanal. Esse menino aí, ó, espetacular. E essa fêmea atrás. Aqui a preocupação de vocês, como é que foi essa história do resgate? Você participou disso efetivamente? Eu é que tive essa ideia, né? Nós iniciamos o núcleo em 2009, né? Então vão para 12 anos que nós estamos fazendo esse trabalho. E eu percebi que um dos grandes problemas era justamente a consanguinidade. Né? Então eu falei, nós temos que localizar dentro do Pantanal os rebanhos que não são conhecidos, né? Porque o que acontece? Há praticamente 100 anos atrás, nós tínhamos basicamente só gado pantaneiro. Só que muitos produtores mantiveram esse gado dentro da propriedade, principalmente pela questão do leite, porque o Nelore não produz leite, né? Então, com esse gado aqui, ele consegue fazer o seu queijo, o seu requeijão, a sua manteiga. Então você vê que o animal de leite é completamente diferente. Completamente diferente. Bem descarnado. Nós nunca podemos confundir esse estado mais descarnado com fome, né? Com animal debilitado. Não, mas é uma vaca que ela tá dando leite, ela a energia dela tá toda, né, na amamentação, né? Vamos ver se eu tenho um bom ritmo para tirar um leite? Vem, assume aqui, meu companheiro. Quantos litros de leite dá em média
um bovino pantaneiro aqui? As vacas selecionadas, podemos dizer assim, para leite, estão na base aí de 8 litros mais ou menos. Tá. Né? Esse é o potencial genético dela, é muito também em função do tipo da forragem, né? Porque aqui nós priorizamos não fornecer nenhum tipo de ração suplementar, animais exclusivamente em regime de pastoreio e para ter também um bezerro bastante saudável. Né? O cara não tem, o fazendeiro, outra opção para leite a não ser um gado rústico como o bovino pantaneiro, é isso? No Pantanal? No Pantanal, tô dizendo. É impossível. Não, né? Não. Questão de temperatura, questão de carrapatos, né, verminoses. Sim. Que a grande vantagem desse animal, né, é justamente essa característica dessa rusticidade, né, de conseguir produzir um bezerro de alta qualidade, né, os nossos bezerros são desmamados aí em torno de 200 quilos os machos, mas a questão da produção do leite que é satisfatória para atender as necessidades básicas do campo. Tá. A universidade, ela trabalha em que aspecto? Você é zootecnista, né? Zootecnista. Como é que ela trabalha essa questão do bovino pantaneiro? O que ela quer oferecer? Ela oferece isso para o mercado? Sim. Eu resolvi pedir autorização, podemos dizer assim, junto aos nossos superiores, para montar convênios com os produtores, né, justamente para poder ceder esse material genético de forma totalmente gratuita. Né? Então, o produtor, ele vem aqui, escolhe os machos que ele quer levar, né? Por isso nós sempre temos uma grande quantidade de machos, né? Para poder fazer uma reciclagem, podemos dizer assim, genética de sangue dentro das propriedades. Né? Entendi. Então hoje nós tornamos aqui um grande polo de difusão de material genético. Né, de forma totalmente gratuita. E uma outra coisa bem interessante também é que todas as fêmeas que são desmamadas, né, nós montamos núcleos novos, né, de forma também totalmente gratuita. Claro que o produtor vai ter que ter um compromisso, podemos dizer assim, com a raça, né, porque nós fornecemos as fêmeas e os machos também, né? E o compromisso dele ele não pode cruzar com nenhuma outra espécie, né? E depois tem que devolver esses animais para a universidade, né? E com essa devolução a gente monta novos núcleos. Né? Então é um trabalho bem fantástico com relação a isso. Hoje a gente pode falar que o bovino pantaneiro é uma raça brasileira? Sem dúvida nenhuma, né? Ele está em processo de reconhecimento ainda, né? Mas nós já temos autorização do Ministério para poder fazer o registro dele junto com os produtores, né? Então não tem a menor dúvida com relação a isso. Nós temos o caracu é brasileiro também, né? O caracu é brasileiro, apesar de muitas pessoas acharem que ele é português, mas na realidade ele também é uma miscigenação de várias raças, só que portuguesas, né? Não tem espanhola no caso. E ele teve uma composição um pouco diferente porque ele foi usado principalmente a nível de engenho, né? Para tocar aquelas moendas, né? Além do caracu, né, nós temos também o curraleiro pé duro, né? Que é uma raça que vem desde do Nordeste até Goiás. Né? Temos também o crioulo lagiano, né, no Rio Grande do Sul. E temos várias outras que infelizmente foram perdidas, né? Não existe mais, né? Como o mocho nacional, né? Lagiano, né? Enfim, tem uma infinidade delas aí que acabaram sendo perdidas. Bom, o bovino pantaneiro não vai se perder. Se com esse trabalho, não. Do meu trabalho, não. Não. Todo mundo se achou aí? Esta é a fazenda Estância Dois Irmãos, que diferente das outras duas que visitamos no programa de hoje, tem se dedicado ao melhoramento das matrizes do bovino pantaneiro, como gado de corte. Nesta propriedade tem sido trabalhado o melhoramento do rebanho, a cria e a recria. Esse é Thomas, ele é o proprietário. Ele que nos explica o que tem sido feito para comprovar que o bovino pantaneiro não é apenas mais um gado e uma história pantaneira, mas sim que suas qualidades podem ser vantajosas financeiramente e também na qualidade de sua carne. Voltando nessa caminhada que nós estamos fazendo, onde a gente
conheceu o bovino pantaneiro completamente diferente lá na Embrapa. Sim. Um outro bicho. Sim. Um outro bicho que é o do leite. Sim. Na UEMS. E agora aqui o de carne. O Pantanal, ele tem essa orientação para um gado de corte. É isso. Sim. O Pantanal, tradicionalmente, é berçário. Ele cria bezerro. Tá. Só que agora que está entrando as tecnologias de reprodução, as fazendas estão tomando outro formato, estão se profissionalizando, eles têm interesse em produzir um bezerro de melhor qualidade. A diferença de um bezerro no Pantanal para um bezerro no Cerrado hoje é quase nada, é insignificativa. Então o que acontece? Valoriza o bezerro no Pantanal e o invernista que compra para recriar, engordar e vender para o frigorífico, ele tem interesse. Então o pessoal do Pantanal fala, opa, por que eu vou produzir um bezerro antigo, igual daquele jeito, se eu posso produzir um bezerro de melhor qualidade aqui no Pantanal e receber mais por isso? Tá, mas peraí, o cara do Pantanal, ele quer gado para corte. A maioria quer para corte. É para corte. Para corte. Tá. É um bicho que ele dura, ele reproduz por mais tempo, vamos colocar assim, certo? Mas tem outra característica que me chamou a atenção e foi a razão porque quando a gente sentou a primeira vez lá no Lontra para almoçar, que era a questão que ele, inclusive para os predadores, porque a gente tem um conflito onça-gado, né, lá, que é inevitável. Você me falou que a organização, são animais que vieram, né, foram criados de forma meio feral, quer dizer, foram largados, né, vamos dizer, foram largados. Aqui já está acontecendo isso de uma maneira instintiva, sem vocês perceberem. Vocês vão perceber agora. Isso, me explica, é isso que me interessa. Onde estão os bezerros? No centro. E onde estão as vacas? A maioria. Bom, as vacas estão... A maioria dos bezerros estão no centro. Estão no centro, isso. As vacas estão no momento circular, olhando para fora. Então elas estão preservando os seus bezerros. Não, inclusive olhando para fora mesmo. Tem aquela do fundo está olhando para lá, outra está olhando para lá, aquela está olhando para lá, essas estão olhando para cá, ou seja, os bezerros ficam no centro e as vacas olhando em volta. Exatamente. Então, e o touro lá. E o touro lá. Tá? Então o que acontece? Se chega elas não estão considerando a gente como predador, porque eles já estão acostumados com o manejo. Sim. Mas se a gente fosse um predador, tivesse vindo de fora, as vacas iam distrair a gente, protegendo a sua prole. E o touro, que está ali, ó, dando uma de João sem braço, ia atacar a gente pelas costas. Isso é genético, né? Veio através, isso foi, veio... Na verdade, isso foi desenvolvido por estar no Pantanal há 300 anos. As que mantiveram essas características, as que sobreviveram e passaram adiante. Foram geneticamente selecionadas naturalmente, vamos dizer assim, com essa característica. E é uma das preocupações nossas de fazer o melhoramento genético, é que isso não acabe. Por que a gente tem que se preocupar? Você faz um melhoramento genético. Quando nós começamos a melhorar geneticamente, o fenotipo do animal de corte, ele tinha mais dianteiro e menos traseiro. Isso não é atrativo para o mercado. Tá. E a gente foi melhorando o traseiro, deixando o animal mais uniforme. Mas o que a gente tem que conservar? Nós temos que conservar, por exemplo, tem carrapato? Não. Faz acho que 1 ano que não passa meio carrapato de gato. Tem carrapato, mas você convive com carrapato, é pouco, não é infestado. Tá? É um animal que tolera calor, é um animal que se alimenta de fonte de pasto de baixa proteína. Tá? Então tudo isso a gente também tem que se preocupar, que são características positivas, para que a gente faça o melhoramento e mantenha essa característica positiva que foi, durante esse processo natural dele, há 300 anos ele foi pegando isso para ele. Tá? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. E por que a gente quase perdeu isso? Exatamente por quê? Porque na década de 30 o governo brasileiro incentivou o gado zebuíno vir da Índia, porque o gado pantaneiro, você vê que ele é mais baixo. Ele ser mais baixo, ele tem a vantagem de gastar menos energia para sobreviver. Porém, como no Pantanal começou a entrar as comitivas, ele anda menos. Menos perna, passo mais curto, demora mais a caminhada. E tem chifre. Embora aqui já tenha chifre menor, mas os primeiros eram um chifre muito longo. Então dificultava o transporte naquela época, era em trem. Então cabia menos animais, se feriam. Então isso foi sendo um empecilho na época. E foi entrando o Nelore. O que eles fizeram? Eles castraram os pantaneiros e colocaram o Nelore em cima dos pantaneiros. Vamos olhar para esse cara aqui e vamos definir essas características. Uma outra coisa que nos chama atenção como uma característica positiva, quando a gente pensa em Pantanal, ele durante um período de tempo ele está embaixo das águas, né?
uma parte dele pelo menos, né? A questão dos cascos. Ele tem um casco maior um pouco, daquela novilha dá para ver bem. Geralmente ali são pretos, tem alguns que são rosados, mas ele tem uma abertura de casco entre as unhas maior. Tem, verdade. Tá? Então isso refrigera bem, porque ali no meio do casco tem uma glândula que geralmente ela apodrece quando pega muita umidade. Como ele tem a abertura maior, ele consegue tirar o barro para aguentar ficar debaixo da água por um longo período. Tá? Então se adaptou. E outra, ele passa dentro d'água, tá? Ele fecha igual o cavalo. Você pode ver que a desenvoltura da narina é mais fechada. Então quando ele vai passar dentro da água, ele morde o capim dentro da água, tira, engole, depois ele vai e rumina. Perfeito. Puta, é lindo, cara. Parece uma cara de raça europeia mesmo, né? Parece, parece. Como é que está sendo a aceitação do bovino pantaneiro hoje para os produtores? Muito boa pergunta. Quando nós começamos a trabalhar, exatamente 12 anos atrás, eu tive uma pessoa que me chamou de abenegado. Eu não sabia o que era a palavra, eu falei, deve ser bonitinho, né? Fui procurar o dicionário, é louco. Chamamos de louco. Você deve ter muito dinheiro para investir num negócio desse que não vai virar nada. E realmente, há 12 anos atrás, era um animal que não tinha nenhuma características dessas. Né? Bom, foi passando o tempo, a gente tinha dificuldade de venda. Tá? De venda até como em leilão normal, comercial. Hoje, como a pecuária está mudando e a característica futura da pecuária é animais mais baixos, com melhor qualidade de marmoreio, animais menos gordos, que é o mercado asiático, que é o maior consumidor de compra de carne de qualidade hoje. E porque a gente no Brasil, a gente fica com a carne que não é boa, né? Carne boa é tudo fácil. Não. A gente fica mais com dianteiro, vaca velha, boi velho, o nobre vai embora. Né? Então, hoje tem muita aceitação. Hoje são 24 fazendas já produzindo bovino pantaneiro. Tá? Produzindo e comprando para fazer cruzamento industrial. Todas essas características da carne, sem dúvida, são coisas que, para quem faz as contas, né, e da carne, o tamanho, o porte, a precocidade, são coisas que na ponta do lápis faz a diferença. Para mim, como a gente está nessa história, né, de Pantanal e buscando soluções também para o Pantanal, para os conflitos que envolvem os grandes predadores, que sim, eles acabam, isso é uma realidade, a gente não pode dizer, não é se quando tem presa, tem o queixada, se tem queixada, tem capivara, tem a onça, não vai, não, a onça vai no que é fácil, e é fácil, um bezerro é fácil. Né? Principalmente a onça velha. Exatamente. Então, assim, a predação ela acontece e os fazendeiros perdem, sim, por ano, muitas cabeças. Sim. Então, o que me interessou mais, e claro que você olha a parte econômica, né, todos esses números, mas me interessou muito essa história e por isso que a gente trilhou essa história do começo ao fim, entendendo o que era o bovino pantaneiro, e foi para mim uma alegria saber que essa forma com que esse animal, né, com essa raça, né, de bovino, desenvolveu essa história no Pantanal, desenvolveu essas características que fizeram com que ele sobrevivesse justamente aos grandes predadores. Essa organização, né, do grupo foi a coisa que mais me entusiasmou. Claro que aí vem todas essas características na ponta do lápis, características positivas do casco, do carrapato, do tamanho, da carne marmorizada, etc, etc, que só trouxeram outras vantagens. Mas eu fiquei bem entusiasmado com essa história de saber, né, e a gente teve essa visão aqui de como essa raça, ela tem essa vantagem contra os predadores. É muito bom. Eu queria te agradecer por essa volta que a gente deu nesse mundo do bovino pantaneiro. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência, por toda essa excursão que nós tivemos pelo mundo do bovino pantaneiro. Eu admiro o seu trabalho, admiro o trabalho da sua equipe. Não sei que não é fácil andar para esse Brasilzão afora. Não, para nós é um prazer. Seja muito bem. É isso. Essa nasceu quando? Hoje cedo. Que bonitinha, hein? Este é o Brasil que o brasileiro desconhece.
Quando o brasileiro vai ao açougue, compra um pedaço de carne, não tem ideia de todas as implicações técnicas e científicas que fizeram que aquela carne chegasse até as suas mãos. Bovino pantaneiro. Algo a ser pensado para o Pantanal. Talvez mais uma solução por conflito com a onça pintada. Qual é a maior dificuldade de um guia de turismo, especialmente aqueles que são de aventuras, de experiências, de esportes radicais e tudo? É chegar, o seu pacote chegar até o consumidor desse tipo de pacote. I Love Nature é um aplicativo onde você, guia, tem que cadastrar a sua viagem, a sua experiência com preço e tudo. Vale a pena. Tá na descrição do vídeo o link, vai lá.